Bem, sejam bem-vindos ao canal do YouTube de dicas e vídeos profissionais Beto Camp. Voltando aqui com o RH Responde, dessa vez em um formato diferente. Normalmente eu pego as perguntas que chegam para mim pelas mídias sociais, respondo uma pergunta e aí eu faço isso em outro vídeo. Geralmente eu vou fazendo separadamente para que você possa ter acesso a um conteúdo principal. Nesse cenário eu acabava filtrando algumas perguntas. Dessa vez eu quis vir aqui e responder para você sem filtro. Sem filtro. As perguntas e comentários que chegam eu trago para cá. Então vamos fazer esse bate-papo? Vai ser legal, vai ser agregador. É importante para que as pessoas que acompanham meu trabalho, gostando ou não gostando, vão ter um parecer legal, conhecer um pouco mais do Beto Camp e de repente podem até passar a seguir, passar a admirar o trabalho. Tudo bem? Vamos lá para as perguntas. Lembrando que você pode enviar seus comentários, suas perguntas pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, através do nosso site. Espero vocês, tá bom? Muito bem, vamos lá. Acompanho teus vídeos no YouTube e gosto muito. Coloca mais sempre. Claro, será um prazer. Como eu sempre digo e passo em minhas consultorias, nos vídeos que eu faço, no feedback que eu dou para vocês, eu amo gestão de pessoas. Escolhi essa profissão, ela não me escolheu, eu escolhi porque eu gosto, porque é algo que eu faço com prazer, satisfação e vou atrás do resultado máximo. Tem que estar coerente e eficaz para o colaborador e para a empresa, ou seja, a sinergia tem que acontecer. O trabalho de recursos humanos, ele é muito bom e muito produtivo se você tiver a colaboração geral. E se não tem, esse é o nosso desafio. Muitos aí colegas, infelizmente, acabam deixando para lá, acabam não fazendo do formato que é de fato. Muitas empresas não têm um RH estratégico, tem empresas que confundem o RH com o departamento pessoal, mas o meu foco é RH estratégico, gestão de pessoas. Então, ou seja, eu vou para a empresa com o propósito de mudar o formato, de mudar a maneira de trabalho, mudar o comportamental, aumentar a produtividade, fazer resultados de alta performance e fazer a equipe entender o pensamento empreendedor. Trabalhar com a visão de dono, de proprietário. Ou seja, o profissional produz mais, ele entende mais a hierarquia e entende os processos. E aí cabe o outro lado, que é a empresa fazer uma gestão de pessoas coerente, alimentando de maneira correta, dando suporte, dando equipamentos, dando uma gestão e liderança participativa, não autoritária ou uma gestão omissa, pelo contrário, tem que ser uma gestão coerente. Então, eu sempre vou colocar vídeos dando esse tipo de dicas, respeitando sempre a opinião adversa minha. Em contrapartida, eu coloco toda a minha experiência, todo o meu cenário, todos os cases que eu conheço e vivenciei, e pratiquei, para que vocês possam ter acesso e aí formar a opinião de vocês e chegar a um consenso geral, ok? Você faz treinamentos para alunos de faculdade? Sim, faço. Claro, depende muito da indicação de um professor, depende muito da disponibilidade e o interesse da faculdade em abrir essas portas. Porém, faculdades que têm aí gestão de pessoas, administração de empresa, recursos humanos, gestão de recursos humanos, tranquilamente é possível ser feita uma palestra e a gente passar um pouco do conhecimento. Tá? Se você tem aí interesse, converse com o reitor, converse com a pessoa responsável pela turma, ou até o professor propriamente dito, para que ele possa fazer essa ponte, entrar em contato com a gente aí pelo Instagram, pelo e-mail, enfim. E claro, é possível, nós vamos até a faculdade, sim. Filosofia é para maconheiro, não funciona para empresa, meu amigo. Eu não me recordo de Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, Bauman, Nietzsche, Sartre, Schopenhauer, enfim. Não me recordo deles fumarem maconha. Não é para maconheiro, meu amigo, não é. Filosofia, pelo contrário, é muito importante para a vida, ajuda muito a melhorar as imperfeições, ajuda muito você a ter um diferencial no seu comportamento. Você passa a ter mais equilíbrio emocional, passa a ser crítico sim, porém também autocrítico. E começa a ter mais noção daquilo que é certo,
o que é incorreto, daquilo que a gente deve falar, daquilo que a gente não deve falar, dos comportamentos dentro de uma sociedade e principalmente questionar aquilo que você fez de correto para ver se há outras vertentes e caminhos que podem trazer resultados. Então aí eu te convido a conhecer um pouco mais de filosofia e tentar quebrar esse teu paradigma, esse conceito. Campi, me arruma um emprego, estou precisando. Eu posso te ajudar muito na elaboração do currículo, no indicação do formato que você tem que, no comportamento que você tem que realizar dentro de uma entrevista de emprego. Que caminho usar, o que falar, o que não falar, o tipo de roupa, perfume, vamos ver mais, assim, o que montar no currículo para tornar ele mais atrativo para o recrutador. Te conseguir o emprego, realmente eu não tenho como. Mas eu posso te fazer andar boa parte desse caminho, chegar até o recrutador, ter sucesso na entrevista, e aí a competência será sua em executar e conseguir o trabalho. Se você precisa dessa ajuda, entre em contato conosco. Tenho treinamentos, tanto individuais como em grupo, e nós podemos te ajudar muito a ter um perfil bem atrativo, bem profissional, que todos os recrutadores vão se interessar, pelo menos em conversar e conhecer um pouco mais de você. E aí, lógico, que a gente tem dicas profissionais para que você possa melhorar também essa comunicação, conseguir ser mais assertivo na conversa, conseguir atrair a atenção do recrutador ou da recrutadora, mas não é uma garantia de emprego, de forma alguma. Até os locais, até as empresas, até os CEOs, diretores que eu conheço, que eu pudesse encaminhar você, mesmo não conhecendo aí tua experiência profissional, você passaria por um processo interno. Eu poderia, no máximo, levar o currículo e indicar: olha, essa pessoa me procurou, ela tem esse perfil. E aí o processo é com você. Mas eu tenho certeza que se você aprimorar esses processos, esse caminho, essa visão, esse comportamento, essa maneira de interagir no processo seletivo, eu tenho certeza que você vai caminhar muito à frente e vai concorrer com pessoas com um nível superior ou com um nível de experiência profissional até maior que o seu, e você vai sair muito bem diante delas. Estou trabalhando em empresa familiar. Gosto muito daqui e não quero sair. Só que os donos vivem brigando na frente dos funcionários e falando que está difícil. Não está vendendo e talvez vão mandar um monte de gente embora. O que você me aconselha a fazer? Bom, o primeiro passo aí, o procedimento da gestão e diretoria, se age dessa forma, está agindo inadequadamente. Não é o caminho correto. Expor situações críticas dessa maneira, você na verdade não resolve o problema, não faz pressão positiva em ninguém. Pelo contrário, você cria um caos interno na empresa e certamente vai atacar de forma nociva a gestão de pessoas. Que orientação que eu dou para você inicialmente? Em primeiro lugar, procure o seu líder direto. Converse com ele, sem expor pessoas e nomes para que você não gere um conflito interno. Informe que isso aconteceu, que você prefere manter as fontes em sigilo, mas que você quer saber até onde é verdade, porque isso está te preocupando, está te deixando confusa e você querendo sair da empresa, ou está desmotivada, ou está te assustando, enfim. Exponha, converse. Um dos grandes pontos de dificuldade na empresa, e que eu percebo muito nas assessorias, consultorias, é que a falha na comunicação, a falta de comunicação na empresa é muito grande. Isso tanto entre empregado e empregador, como vice-versa. O empregador muitas vezes não expõe corretamente, ou às vezes omite a informação, achando que o funcionário não vai saber, e às vezes o funcionário fica especulando pelo corredor. Ele fica questionando, convocando, fofocando e não chega a uma conclusão. E aí isso vai se tornando um problema muito maior até que a pessoa se desligue da empresa ou comece a relaxar no trabalho. Então a dica que eu dou é: procure seu gestor, procure sua liderança, tente obter informações concretas sobre o que está acontecendo. E para os líderes que estiverem vendo, ou se algum gestor estiver acompanhando, não façam isso. Conversem isso entre uma reunião gerencial, entre um contato entre pessoas da gestão, peça que mantenham sigilo até que a solução definitiva seja tomada, e a partir daí vocês dão sim um posicionamento transparente para o funcionário, mas sem causar o caos. Sem que ele fique especulando situações que ele nem sabe se é verdade. O que é esse quadro que fica atrás de você? Só dá para ler: A Guerra Acabou. Aqui, né? Esse quadro, eu sou fã de Beatles, do John Lennon, e consequentemente de toda a história que envolve.
E a Yoko Ono veio fazer uma exposição, ela é artista plástica, ela veio fazer uma exposição no Instituto Tomiotaki, desculpa, eu não recordo corretamente o nome, mas aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, e eu tomei conhecimento e eu fui ver a exposição, porque eu sei que os trabalhos de artes plásticas que a Yoko Ono promove são muito ligados diretamente ao tipo de pensamento e atitude e comportamento que o John Lennon tinha. E então eu fui, foi super legal, uma experiência fascinante, e ao final havia uma loja vendendo livros de fotos, livros da história da Yoko Ono com o John Lennon, enfim. E uma das coisas que eu encontrei lá foi esse pôster, né? Ele está escrito ali, né? A guerra acabou, se você quiser. Embaixo está escrito Yoko Ono. Não sei se você consegue ler daí, mas tá bem aqui, ó, bem nessa parte de baixo, enfim. E é uma das expressões que eu acho. Eu sempre gostei de pessoas que pensam, né? Independente de eu admirar, às vezes, o resultado, de admirar o formato que essas pessoas vivenciam o seu dia a dia, eu procuro entender o objetivo delas. Eu vou estudá-las primeiro, eu vou conhecer a maneira com que se comportam, a maneira com que agem, por que agem daquela forma, por que agiram daquela maneira, e aí eu formo a minha opinião. E muitas vezes a gente encontra identificações até com o nosso pessoal mesmo. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O dono da empresa que eu trabalho mudou o salário e comissão de todo mundo por causa da pandemia e no período que ficou fechado por causa do Covid. Ele pode fazer isso? Olha, é uma situação bem complicada aqui. Fica difícil eu te dar uma opinião precisa sobre isso porque eu não conheço o panorama interno da empresa. Eu não sei o que foi que ele tirou, como ele tirou, por que ele tirou, se fez de forma legal, ilegal, se houve um acordo entre funcionários, se houve uma comunicação interna e isso foi momentâneo. Enfim, o que eu recomendo sempre é seguir as normas corretas da legislação trabalhista, seja para a CLT, seja para um profissional, pessoa jurídica, se siga corretamente. Benefícios não podem ser retirados, mas houve também muitas mudanças aí nas leis trabalhistas. O que eu recomendo aí nesse caso procure o seu departamento pessoal, se informe com o departamento pessoal, identifique o motivo pelo qual isso aconteceu e como aconteceu. Se o departamento pessoal você não tiver acesso, de repente uma contabilidade externa, veja quem é responsável por isso, às vezes até o próprio dono da empresa, quando a empresa é de pequeno porte. Compreenda por que ele fez esse cenário. Normalmente essa comunicação tem que ocorrer antes, ele deveria ter avisado antes e explicar alguns processos dentro da legislação, do que pode e o que não pode ser feito. Não é simplesmente a gente ir lá, tirar e tá tudo bem, e fica assim, ou não avisa ninguém. Então, assim, não quero ser injusto, eu não quero julgar, eu não quero dar um tipo de recomendação a você que possa ser incorreto, sendo que eu não conheço absolutamente nada do que aconteceu. A dica minha procure o seu departamento pessoal e procure o seu gestor, tente entender o processo, compreender os detalhes, por quê, como, aonde, e aí você pode até pesquisar depois, entender a parte da legislação quanto a isso. Bom, é isso. Por enquanto, respondendo essas perguntas que chegam para nós, eu agradeço muito aí a participação de todos, são os seguidores pelo Instagram, pelo Facebook, LinkedIn, pelo YouTube, enfim. É muito bom poder fazer um trabalho positivo para vocês, é muito bom agregar valor na gestão de pessoas de vocês e no comportamento humano de vocês, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Enviem suas perguntas, é muito legal responder sem filtro. Da outra vez, como eu disse, eu respondi uma pergunta específica, né, já separada ali, sobre RH, sobre comportamento humano, enfim. Aqui foram respondendo várias, acabam sendo respostas mais curtas, porém o bate-papo é legal, porque a gente entende um pouco do público que tá seguindo, o que ele está te avaliando, como ele vê, o que ele leva a sério, o que ele não leva a sério, e é sempre interessante ouvir opiniões tanto positivas a favor, como também ao contrário, porque aí a gente consegue corrigir nossos erros e também às vezes ajudar as pessoas a gostar um pouco mais daquilo que a gente faz. Acompanhe meu trabalho, canal do YouTube Beto Camp, Instagram @beto.camp e @camp gestão de pessoas. No Facebook, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas. No LinkedIn também, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas. Quer conhecer com mais profundidade? www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Um forte abraço, vejo vocês em breve.